Normalmente a gente acha que a eleição é uma coisa que acontece no Brasil a cada 2 anos. Lê do engano, ela acontece todo dia nas nossas vidas. Vamos debater um pouco mais sobre isso agora. Eu não sei se a nossa abertura te estranhou um pouco, mas ela faz muito sentido e ela casa muito bem com a primeira ideia que a gente precisa entender para falar sobre eleições. Todos nós fazemos parte de uma sociedade, logo, todos nós somos cidadãos. E quando a gente... mais ou menos. Na teoria, né? Na teoria é. Mas quando a gente faz parte de um sistema, e obviamente no nosso caso esse sistema fechado, tudo que acontece ali interfere na nossa vida e tudo que a gente faz interfere no que está acontecendo ao nosso redor também. Então, quando a gente diz que as eleições, elas não só acontecem de 2 em 2 anos, mas todos os dias, a gente quer dizer que tudo que você faz no seu dia a dia, para o mundo e para você, interfere no que está acontecendo nesse meio. E isso é um ponto muito importante para a gente entender o que de fato é política. A gente tem um vídeo que a gente fala um pouco melhor sobre política, mas a gente precisa olhar e entender a ideia de que tudo que a gente faz na vida é política. Todos os nossos atos, todas as nossas atitudes perante a sociedade são atos políticos. Não tem como a gente fugir do que a eleição significa. Mesmo que a gente não vote, mesmo que a gente pense que está se eximindo, se afastar e não olhar para essa situação, não olhar para esse aspecto da sociedade, também é uma atitude, também gera consequências. E a gente não pode esquecer isso. Então, a gente precisa, mais uma vez, entender, para começar a falar de eleição, que ser cidadão é, de fato, atuar no meio. E isso não se resume a ir nas urnas uma vez, mas a fazer o nosso papel de fiscalização e de várias outras coisas que a gente vai comentar ao longo desse vídeo todos os dias e incentivar as pessoas que estão ao nosso redor também a agirem de maneira cidadã. Eu estava ouvindo o que você falou, né, e teve uma parte que me chamou a atenção, né, que você, mesmo que você não vote, né, que você falou, porque de fato não existe isso, mesmo que você não vote, você está votando, mesmo que você não se comprometa, você está se comprometendo. Não existe essa história de eu conseguir ficar isentão quando eu faço parte de um grupo, quando eu faço parte de um sistema fechado, como o João falou, que nesse caso se chama sociedade. Então, na verdade, a ideia do cidadão, na verdade, é muito mais um estado de consciência. Eu me perceber como membro daquela sociedade onde eu estou inserido e eu me perceber como um fator importante e determinante dentro daquele conjunto como um todo. Isso vai me colocar como um cidadão, né? E essa perspectiva de ser um cidadão, de entender que as eleições, como o Paulo disse, são todos os dias, né? E de que eu sou um ser político a todo momento e todos os meus atos são políticos, perpassa também eu entender quais são as competências daquelas figuras que estão se colocando, né, como possíveis candidatos a exercer uma determinada função política, né? Porque se eu tenho uma pessoa que ela está se colocando como candidato a vereador, mas eu não sei o que é ser um vereador, eu não faço a menor ideia se as propostas que essa pessoa está propondo são condizentes com o cargo dela, se são viáveis também com o sistema. E por mais legal que elas possam parecer, né, se não é competência dele, ele não tem como fazer. Exato, mesmo que ele seja bem intencionado. Porque já tem aquilo, já tem a parte do tipo, nem sempre a pessoa vai cumprir o que ela prometeu. Pior é se ela prometer algo que ela não tem mesmo como cumprir, né? E aí, como você falou, se ela é bem intencionada, talvez ela seja despreparada. Porque ela não entende que ela não pode fazer aquilo. Exatamente. Então, da mesma forma que a gente tem candidatos, né, talvez isso possa soar estranho para vocês, mas da mesma forma que a gente tem candidatos despreparados para ocupar as suas funções, né, nós também temos que entender que eles fazem parte da sociedade. Então, da mesma forma que eles estão despreparados para executar aquela função, muitas vezes nós estamos despreparados para colocá-los naquela função também. Então, é importante não só que o candidato saiba aquilo que lhe compete fazer, mas que nós saibamos aquilo que o compete também. Até para que não apenas a gente possa escolher melhor, mas que a gente possa fiscalizar se aquele cargo que ele ocupa, né, está sendo bem utilizado. Ou seja, se as demandas de uma prefeitura, né, se as demandas do Estado estão sendo bem executadas por aquele cidadão, por aquela figura que foi colocada naquele poder. Aí você pode falar, mas eu não elegi essa pessoa. Eu não votei nele, eu não carrego essa responsabilidade. Bem, talvez você não tenha votado nele de maneira direta, mas você faz parte do processo de escolha. Vamos sair um pouco da ideia de sociedade no sentido amplo, vamos para uma sociedade um pouco menorzinha. Vamos pensar uma casa, onde você tem
duas pessoas, você tem um filho ali dentro, e essas duas pessoas, elas contratam alguém para poder fazer faxina nessa casa. Quem contratou a pessoa foram essas duas pessoas ou uma delas. O filho não escolheu, ele não saiu para não, eu conheço uma pessoa maravilhosa que faz uma faxina muito boa, ela tem boas ideias fazendo faxina, ela usa produtos interessantes, né? Não, o filho não participa desse processo. A pessoa está na casa dessa família e ela começa a surrupiar coisas. O filho viu, mas ele fala, não fui eu que escolhi. Azar, não fui eu que escolhi. A sociedade está sendo vilipendiada, a casa está sendo vilipendiada, porque essa sociedade escolheu errado. Talvez, quando ela houve o processo de escolha, não tinha como saber que aquela pessoa iria furtar as coisas da casa. Da mesma forma, nem sempre, quando a gente vê um candidato, a gente tem como saber que ele vai ser um mau caráter, que ele vai ser um ladrão, que ele vai ajudar só os amigos, que ele vai empregar a família, que ele quer suborno, que ele quer uma série de coisas. Nem sempre, mas também dá para perceber. Né? Na internet hoje em dia, né? Informação. O histórico da pessoa, às vezes, depois contra ela. Então você tem que resolver isso aí, mas nem sempre dá para perceber. Aí você vai lá, escolhe aquela pessoa, outras pessoas escolheram também e essa pessoa foi eleita. Se você simplesmente vira a cara, é como a faxineira ou o faxineiro que está furtando a sua casa. Está vilipendiando todo mundo e você não está fiscalizando. A gente tem que entender que um cargo de prefeito, de vereador, de governador, de deputado estadual, federal, senador, de presidente, um cargo que você elege alguém, ele está representando a população. Ele trabalha para a população, não é a gente que trabalha para ele. O poder emana do povo e deve, em função do povo, ser exercido. Se eu não entendo isso, eu coloco a pessoa lá e dane-se. Ele é nosso funcionário. Da mesma forma com que alguém que você contrata para fazer a sua comida também é um funcionário seu. Ele está prestando um serviço para você. Alguém que faz a faxina da sua casa está prestando um serviço para você. Né? Então ele tem que fazer uma boa faxina, tem que fazer uma boa comida, tem que exercer um bom cargo de presidente. Não adianta ficar assim, não, eu vou sair de férias, eu vou ficar passeando aí de jet ski, dane-se as coisas, eu não posso fazer nada, eu sou presidente. Não, pode fazer muita coisa. Né? E cabe a nós calçarmos a sandalinha da humildade e reconhecermos que talvez a gente tenha errado ao escolher uma determinada pessoa. Isso faz parte do processo. Porque, como o Patrick disse, que nem sempre você tem um bom candidato, uma pessoa que está preparada para ser candidato, nem sempre nós estamos preparados para sermos eleitores. Mas nós podemos nos preparar sempre, fiscalizar sempre, correr atrás. A gente sabe que a sua vida é tumultuada, você tem muita coisa para fazer. Mas dá para guardar um tempinho para poder fazer isso também. Não todo dia, mas pelo menos uma vez por semana, participar de determinadas conversas, participar de grupos de debate. Quer participar de um grupo de debate interessante? Dá uma olhada em catarse.me/pedra de afiar. Você vai encontrar uns bem legais ali também. Né? Participar desses grupos de debate, dar uma olhada no que pode ser feito e o que não pode ser feito, fiscalizar, saber para onde está indo o seu dinheiro, porque é do seu bolso que saem as coisas. Aquela pessoa que está sentada naquela cadeira não está te fazendo favor. Ela está fazendo uma coisa que você delegou para ela e ela deve fazer bem feito. E acho que um ponto que entra tanto nessa esfera micro, né, do nosso dia a dia, da nossa casa, da política que a gente faz com as pessoas ao nosso redor e também nessa política maior da sociedade, é a ideia de aprender a dialogar. Porque se eu não sou preparado para ser um bom eleitor, como o Paulo falou, a gente tem como pesquisar, tem como se informar, mas a gente precisa, enquanto sociedade, aprender a falar com os outros e principalmente aprender a falar com aquelas pessoas que têm ideias diferentes das nossas. Porque se a gente não se mobiliza como grupo, ainda que existam diferenças, a gente perde a nossa força. E se a gente olha para a história, a gente vê que quando as pessoas se mobilizam, de fato elas conseguem grandes mudanças. Nos é passado a ideia de que a gente não tem força individualmente, justamente para que a gente não se movimente, mas de fato a gente tem. E a maneira como a gente vai realizar isso, aí de fato a gente precisa conversar, porque as pessoas vão enxergar de forma diferente, mas fato é que a gente precisa se mobilizar. E se a gente não conseguir conversar uns com os outros, a gente nunca vai se mobilizar. A gente vai aceitar esse discurso que nós somos incapazes, que não há como conciliar essas ideias e que esse discurso muitas vezes vem daqueles que não querem que as coisas se modifiquem. A gente vai continuar perpetuando esses processos, essas atitudes, essas pessoas nesses locais.
e a nossa vida não vai se modificar. Como o Paulo muito bem disse agora há pouco, independente do que a gente faça, isso vai ter consequências na nossa vida, isso vai afetar. Então é importante que a gente abra um espaço para colocar isso no nosso dia a dia, seja uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no ano, mas a gente precisa cada vez mais pensar sobre o que acontece no mundo, sobre o que acontece na nossa cidade, sobre o que acontece no nosso país, para que a gente possa construir um lugar melhor para a gente. E também para as pessoas que a gente ama e também para as pessoas que a gente não conhece. Um comentáriozinho rapidinho em cima disso que o João disse, né, que é interessante a gente pensar na sociedade mais polarizada que a gente vem vivendo nesses últimos anos. A ideia é que se eu sou de esquerda, a direita deve morrer, se eu sou de direita, a esquerda deve morrer e dane-se o mundo porque é isso que eu acho e pronto. Não. Lá no início do nosso programa a gente falou que nós vivemos em sociedade. Talvez você não goste da sociedade na qual você viva, mas você quer que a sociedade seja um pouco melhor. E para ela ser um pouco melhor, não pode ser tirânica, não pode ser uma pessoa ou apenas um grupo decidindo tudo. Há necessidade de ter consenso, há necessidade de ter diálogo, porque se você pega um grupo para decidir tudo, todo o resto está sendo excluído. E por mais bem intencionado que seja esse grupo aqui, ele não entende as demandas dessas pessoas que estão do lado de fora. Por isso é importante a gente conversar, porque se todos querem, na verdade, um Brasil melhor, e acredito que todos nós queremos um Brasil melhor, nós devemos conversar para saber como cada um vê esse Brasil melhor e encontrar um ponto ali onde nós consigamos unir essas pessoas, que não é o centrão, né? Mas é o meio termo dentro desse cenário. É entender como a gente pode juntar alguns pensamentos da esquerda com alguns pensamentos da direita, né? Perceber que a alternância de poder é importante, porque você vai trazer novas formas de se pensar. Porque por mais que alguém da direita seja maravilhosa ou alguém da esquerda seja maravilhosa, ela tem uma forma de pensar. E é preciso essa dinâmica para que as coisas se transformem de verdade e que a gente possa, de fato, fazer o Brasil um país melhor. Porque senão a gente vai ficar na mesma, piorando cada vez mais e cada um dizendo, eu não participei disso, sou isentão, não votei nessa pessoa, ele não me representa. Bem, ele te representa. Infelizmente, representa sim. Gostemos ou não, né? É interessante, porque eu estava pensando assim, a gente tem uma frase, né, que a gente usa muito, que são aqueles que estão no poder. Essa frase por si só, ela já está errada e ela já é uma manipulação muito grande, de uma forma muito grande de nos aprisionar. Porque não são aqueles que estão no poder. O poder é nosso. O poder é de vocês. E eu sei que isso pode parecer frase do Capitão Planeta, mas assim... E vocês podem estar achando que isso é muito louco. Tipo, cara, como eu posso... Tipo, não, é óbvio que eu não tenho poder. Os caras são muito maiores do que eu. Os caras são... Não, eles fizeram você acreditar nisso. Há um sistema que faz você acreditar nisso, como o João falou também, que faz você se achar débil. Não, o poder é nosso. O poder sempre foi do cidadão. O poder sempre foi do homem comum, porque é ele quem coloca o outro, o candidato, naquela posição de dirigente de alguma coisa. Então, se sou eu que coloco ele naquele poder, sou eu que dou a ele o poder, significa que o poder é meu, o poder é nosso. A eleição é a melhor forma de nós praticarmos esse poder. Mas existem muitas falcatruas, muitos esquemas, essas coisas existem, mas isso não muda o fato de que o poder continua sendo do cidadão, porque as falcatruas, os esquemas, eles nada mais são do que uma forma de conseguir fazer com que o cidadão dê a essa pessoa o poder. No final das contas, todos os esquemas atuam em cima do cidadão, atuam em cima da pessoa, porque o candidato ele não tem como tirar voto do nada, ele precisa do seu voto, então ele precisa das pessoas, ele pode tentar manipulá-las, mas no final das contas o poder vai vir sempre delas, vai vir sempre da gente. Então entendam que nós temos o poder é nosso, nós damos esse poder, como o Paulo falou, nós delegamos a essa pessoa o cargo que ela tem, a função que ela tem, que é nos servir, não nos servir no sentido egóico, né, de me sirva, mas nos servir como sociedade, como país. O objetivo dessas pessoas que estão no que a gente chama de poder é servir a sociedade, é servir ao país. E nós temos que estar de olho nisso, nós temos que fiscalizar e nós temos que assumir a nossa posição, sim, de poder. O poder está nas nossas mãos.
Eu sei que por mais que isso pareça difícil de entender, de aceitar, essa é a verdade. A gente tem que começar a trabalhar ela dentro do nosso consciente, trabalhar ela na nossa sociedade, na nossa comunidade, para que as pessoas comecem a ocupar esse papel que lhes cabe. Se você gostou desse programa, se você aproveita, curte esse vídeo também. Lembre-se também de se inscrever no canal, que é importante pra gente também, né? E até a próxima. Tchau, tchau.